Cheguei, Brasil. Olha o profissional na mesa de futebol de botão. Passou todas as instruções de como o Felipe Luiz deveria ter feito contra o Vasco. É engenheiro de obra pronta esse aqui mesmo, hein? Outro dia acabava com o Abel, agora o Abel já é excelente. Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo técnico com as asneiras desse cidadão que se diz comentarista ou técnico de futebol. Crédito de imagem ao Band Sport, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like. Aí manja isso aí, viu? Já erro. Felipe Luiz, fala pra você. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Eu precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Olha, na boa, nada contra. Tem uma ótima ideia, academicamente bem preparado, uma história de jogador incomum e quase inigualável. São poucos os que igualaram como jogador o talento, a capacidade, acima de tudo a integridade, a maneira como se comportou ao longo da sua enorme carreira de quase 20 anos como profissional, mas como treinador vai ter que evoluir. E não me venha com essa história de que, olha, o Felipe Luiz colocou o time reserva. O time reserva, olha, eu te digo que o time C do Flamengo, não é o B, o C do Flamengo é mais qualificado do que o time A do Vasco da Gama. E aí você vai entrar em outro circuito, que é o circuito do faturamento do Flamengo, 1 bilhão e 600 milhões. Você vai entrar na seara que o time do Flamengo tem o diretor técnico, não o técnico, o diretor técnico, no caso o José Boto, que é o mais bem pago do futebol brasileiro. Você vai entrar na seara do apoio que o Felipe tem e que a sua comissão técnica tem, independentemente do salário, porque o Felipe é aquele cara que está alavancando a sua carreira. Ele não quer sair de 300 para 450. Ele quer sair de 300 para 2 milhões. E para que isso aconteça, ele tem que continuar no Flamengo, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa Libertadores da América. Mas para que isso aconteça, ele não pode deixar 2 pontos sobre a mesa quando joga no Maracanã contra a equipe do Vasco. Esse tipo de incompetência, só um treinador inexperiente, como é o caso dele, deixa. A inexperiência dele já custou a desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil e, olha, pode custar o Campeonato Brasileiro, porque o vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que tem um jogo a menos. É o Cruzeiro, mas o Palmeiras tem um jogo a menos e pode passar a equipe do Flamengo. Então, se você tem um jogo a menos e está 1 ponto atrás, você ganhando esse jogo a menos, você passa a ter 2 na frente. Já o Cruzeiro não, é diferente o número de jogos. Então, o Cruzeiro corre por fora e o Palmeiras é uma ameaça gigantesca. Felipe Luiz deixa 2 pontos sobre a mesa que podem fazer e seguramente farão muita falta na 38ª rodada. Como gestora, Ana Paula, Felipe Luiz é fraco. Não vejo dessa forma. Ele respeita o seu ponto de vista, a maneira com que você analisa, mas compreendo também porque o Felipe Luiz ele vem dessa nova geração de treinadores que se preocupa e analisa muito a questão da fisiologia do exercício, do atleta, do bem-estar do atleta, da importância do cansaço, sabendo que tem um jogo importante da Copa Libertadores. Ele fez questão de explicar sobre isso. Quando você diz que mesmo o time B ou C do Flamengo sim é superior ao do Vasco, aí sim são questões de escolha que ele sim poderia ter feito melhor dentro da sua proposta de jogo para duelar contra o Vasco. Mas em contrapartida a gente também tem que tirar o chapéu para o Diniz, que soube anular os jogadores do Flamengo e está tendo um Coutinho que está jogando de forma absurda, recuperou a forma física e está fazendo a diferença para o Vasco. Você lembrou bem, Felipe Coutinho, que faz diferença, mas eu quero ver uma continuação.
Felipe Coutinho faz muito a diferença, mas joga no nível que jogou contra o Flamengo 3 partidas seguidas? Joga no nível que jogou contra o Flamengo uma Copa do Mundo de 40 dias, onde se tudo der certo, você faz 7 jogos? Óbvio que não. Jorge, você há de concordar comigo, nem que seja no seu último fio de cabelo, esse empinadinho pra cima, que o Felipe Luiz é inexperiente e essa inexperiência pode custar caro pro Flamengo. Não foram 2, foram 4 pontos perdidos pro Vasco no primeiro turno, também empate, num jogo em que o Flamengo foi bem melhor do que nesse. Naquele jogo, o Leonardo Jardim foi o grande nome da partida, nesse não. Houve equilíbrio. O Flamengo foi melhor nos primeiros 10 minutos, fez o gol, depois os outros 80 foram de trocação, com chances pros dois lados. Mas eu não consigo interpretar como incompetente o técnico, cujo atacante, o Pedro, perde 2 gols muito fáceis, cuja bola na trave do Saul, o Saul bate, a bola bate no travessão e por pouco não entra. Enfim, era um jogo pro Flamengo vencer. O Flamengo criou oportunidades. E ele, é psicológico. Você enfrentou na quinta-feira um Estudiantes, e aí sim talvez o vacilo, né? De não matar o confronto. Porque se o Flamengo faz 3-0 na quinta-feira e criou pra tal, você entra no domingo pra matar. Só que o 2-1, Elia, faz com que todo mundo tenha na cabeça que a decisão tá marcada pra próxima quinta-feira. O jogo da vida do Flamengo nessa temporada acontece em La Plata na quinta-feira. Então, o jogo contra o Vasco, por mais que seja um clássico, por mais que tenha um Campeonato Brasileiro, há tempo de recuperação. O Flamengo começa a empatar o jogo com o Vasco na quinta-feira, quando toma aquele gol no finalzinho, numa partida em que foi muito superior. Algo raro aconteceu nesse comentário. Concordo plenamente, e o Nicola acrescenta algo interessante. O empate do Flamengo com o Vasco começou a acontecer quando o Estudiantes fez aquele gol, porque até um 2-0 dava uma tranquilidade um pouco maior. Sem dúvida. Agora você vai entender por que Felipe Luiz é fraco. Visão tática. Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, imagine que esse aqui seja o time do Flamengo, que pode jogar no 4-2-3-1, que pode jogar no 4-3-3, tanto pouco importa, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. O que me chama a atenção não é o Flamengo, o que me chama a atenção é o Vasco. Imagine que você seja o Flamengo. Tá. Imagine que você esteja aqui com o Vinha. Ou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, que começou jogando. Aí eu tô aqui com o Ayrton Lucas. O que vai acontecer? O time do Flamengo é um time que joga muito posicional. Então, os caras têm lá suas posições. Aí, naturalmente, o centroavante vai estar por aqui, o Plata vai estar por aqui. E aí o que acontece? Você tem um jogador mais próximo e os outros estão posicionais. O que faz o time do Vasco? O time do Vasco joga, no mínimo, com 4 jogadores perto da bola. No mínimo. Por quê? Porque essa é a visão tática do Fernando Diniz. Então ele se protege aqui, ó, porque se esse time conseguir passar, ele tem uma organização aqui e esses aqui estão organizados atrás. Olha o que acontece. Nessa mesa esse é o melhor. Se você tem a bola aqui com o Ayrton Lucas, profissional. É muito difícil de sair jogando. É muito difícil. Foi isso que aconteceu. A Ana lembra bem que o Fernando Diniz, ele anula os jogadores mais importantes, porque, da mesma maneira, se a bola estiver no meio campo aqui, o Diniz, ele consegue fazer isso aqui, ó. Os jogadores se aproximam muito. Aí é fácil. De onde está a bola. E aí você tem sempre uma superioridade numérica dos jogadores do Vasco em relação aos jogadores do Flamengo. Agora, o incompetente do Diniz tem que saber o seguinte. Eu estou mudando de lado. Estou mudando de lado. Vamos ensinar o Diniz. Ele conseguiu equilibrar o jogo com uma equipe inferior. Vamos ensinar, não o Diniz. O Diniz Essa que eu chamar incompetente do Diniz. Não, o Diniz não. O Diniz, ele não é incompetente, me perdoe. Incompetente do Felipe Luiz. O Diniz é previsível, diferente. O Diniz vai fazer isso. Então aqui sempre tem 2 contra 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar o meu time rapidamente, para você entender. Eu tenho que organizar o meu time, pena que eu não tenho aqui a paleta. Eu tenho que organizar meu time para conseguir escapar desses 4 aqui. E aí o que eu faço? Eu tenho que girar essa bola que vai para lá, entendeu não? Olha como fica fácil. Por quê? Se eu tenho 4 aqui, eu só tenho 2 aqui contra 4 aqui. Aí o que eu faço? Esse time vai balançar todo para cá. Quando esse time balançar para cá, eu vou com claro! Aí o que acontece? Os meus jogadores estão por
aqui. E aí eu vou ter Que um contra aula de um aqui, tática. passo pra cá e que vou fazer o gol. Errou. Porque não tem como não fazer esse Então, gol. mas, ô Nicola... Entendeu? Esse cara é um comédia. Isso aconteceu não é em determinados momentos. Não é, do o time jogo. do Flamengo tinha dificuldade de fazer a inversão de jogada. Nicola colocou muito bem. Tudo bem, não foram feitas várias inversões. Não conseguiu tantos espaços, mas conseguiu bons espaços em que o Pedro teve chance, inclusive, de fazer quando entrou para fazer o gol e não fez. Não foi um jogo em que o Flamengo sobrou? Não foi. Não, massacrou? Não. Mas sim criou boas oportunidades. Agora precisa com que seus jogadores de frente sejam efetivos. O gol do Flamengo nasce de uma ligação direta, Elia. Que depois você consegue fazer a ligação direta, e quando você consegue... Você tem dois grandes motes para superar o time do Vasco, e basta você ter um mínimo de inteligência. Por isso que o Abel é na frente, por isso que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, é na frente, porque eles sabem que se ele tem superioridade numérica em cima da bola, eu tenho que inverter o lado, porque são 11 contra 11, é matemático. Se ele tem 4 aqui, ele vai ter só 2 ali e eu vou ter 3. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter uma vantagem sobre ele quando eu conseguir inverter. Se eu conseguir balançar 2 vezes, aí eu desarranjo todo o time do Vasco. Aí o Felipe Coutinho, que você está dizendo, e com razão, que ele voltou a jogar, ele vai ficar mais perdido que cachorro que cai de caminhão de mudança. Por quê? Para ele balançar, ele não tem esse físico mais para balançar. Lembra que para você balançar, o campo é largo. Para você balançar, quando você balança, você precisa ser o Hércules. 75 metros. É muito. Você vai pra cá. Agora o Abel é bom. Verratti não tem, Outro que vai dia jogar ele parado. descia Por isso o que pau o no Abel. Diniz não gosta de jogar com o Verratti, porque ele sabe que o Verratti não tem mobilidade, e pro jogo dele pouco acrescenta. Então, não é possível que os caras não tenham capacidade, mas você não vai fazer isso só na fala ou só no campo de botão. Você tem que treinar isso durante a semana. Sim. E é isso que eu acho que talvez o Felipe Luiz não tenha conseguido fazer. Os 2 jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Palmeiras são na condição de visitante. Então é algo ruim. Complicado. Mas o Cruzeiro é aquele com o melhor aproveitamento entre os times do G6. Então, nesses confrontos entre os cabeças, ninguém tem um aproveitamento melhor do que o Cruzeiro. Por que, Elia? Porque o Cruzeiro é especialista em contra-atacar. E quando você enfrenta o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, eles vão propor e você vai contra-atacar. Então, assim, o Cruzeiro não é o principal candidato ao título. Isso você tem que concordar. Quem é o principal candidato ao título, Palmeiras ou Flamengo? Hoje, a Universidade Federal de Minas Gerais, do seu departamento de matemática, coloca o Palmeiras como favorito. 40% para o Palmeiras, 32% para o Flamengo. E eu acho que o Flamengo ainda é o principal candidato. Até porque enfrenta o Cruzeiro e o Palmeiras na condição de mandante. Eu acho que o Palmeiras, depois do que eu vi, o time reserva do Palmeiras jogar com a seriedade que jogou, eu entendo que o Palmeiras hoje aproveita muito mais as oportunidades que tem do que o Flamengo. O Flamengo não soube aproveitar uma oportunidade de ter 3 pontos contra o Vasco. O Palmeiras, por sua vez, não só conseguiu os pontos, como abriu também saldo de gols com 4 gols. E você? Palmeiras fácil, apesar... Fácil? Mas fácil. Palmeiras, nesse momento... Mas fácil? Nesse momento, o Felipe vai começar a ter muita pressão. E eu sei o que é o futebol, e eu sei o que é a vida pressionado. A vida pressionado, você não, que tem uma tranquilidade, sossegado, não tem aquele programa para capitanear e o reloginho desesperador na tua frente ali. A pressão, ela muda relacionamentos. A pressão, ela muda, inclusive, sentimentos. A pessoa gosta mais ou menos de acordo com a situação. Por quê? Porque você começa a ficar com a ideia de que precisa fazer determinada coisa para que o resultado venha. E, às vezes, aquilo que você precisa fazer não é condizente ao seu sentimento. Você teria um sentimento de fazer algo diferente, mas a necessidade te impõe. A necessidade te obriga a tomar determinadas decisões, ainda que elas estejam na contramão do seu sentimento. É muito dura a pressão. E o Felipe Luiz vai sentir isso. Assim que o Palmeiras jogar essa partida atrasada e ultrapassá-lo... Para o Juventude. Ou seja, é natural que o Palmeiras ganhe. E aí
você passa a ter o Palmeiras como líder com 2 pontos de vantagem sobre... Hoje o Palmeiras tem 2 de desvantagem, vencendo ele fica 1 na frente. Vencendo 51 pro Flamengo, Palmeiras... 50 pro Cruzeiro, 49 pro Palmeiras. Então são 2 pontos de desvantagem, o Palmeiras vencendo o jogo contra o Faz 3, que é o natural, teria 1. ele vai com 1 de vantagem. Porque contra o Flamengo é um jogo de diferença só. Contra o Flamengo é 1, contra o Cruzeiro são 2. 51, 50 e 49. 49. 51, 50 e 49. A vantagem do Palmeiras é, se eu ganhar o meu jogo, eu assumo a liderança. E como líder, o Abel tem muito mais imposição do que o E aí só mais uma, Elia. Na quarta-feira, todo mundo lá de conver que está muito mais pro Palmeiras passar do River do que o Flamengo pro Estudiantes. Sim. Ao contrário do que o senhor disse na semana passada, lembra? O senhor disse que... Falei que os 2 passavam. Mas o Flamengo, eu consigo ver algum... que seria mais difícil o Palmeiras. Eu consigo ver algum risco pro Flamengo. O Palmeiras... Você tá antecipando. Você não? Não, eu tô dizendo o seguinte, que os dois... O que você acha dos 2? Eu acho que os 2 estão na mesma condição. O senhor acha isso? Eu acho que os 2... Um venceu fora de casa 2-1. O outro venceu em casa 2-1, eles têm igualdade de condição. O River é o River. O Estudiantes é um time muito pior do que o River. Eu acho que o Palmeiras tem 65% de Só destaque. Isso? 65% e o Flamengo tem 65%. Ambos estão na mesma posição. Você tá vendo o River de outro jeito, né? Eu acho que o River é um baita de um time e se o River faz 1-0, ele incomoda. E a sequência dos 3 candidatos ao título brasileiro. O Nicola, olha a sequência aí do Cruzeiro, a sequência do Flamengo e a sequência do Palmeiras. Vamos lá, olhar o Flamengo primeiro. Tem Corinthians, fora, Cruzeiro, casa. Corinthians fora, Cruzeiro casa, aí você tem Bahia, você tem Botafogo, a data ainda a definir e finalmente, olha que interessante, na última rodada... Dessas 5 sequências. Porque essas me parecem muito interessantes. Pro Flamengo é decisivo. Muito decisivo, porque você vai a 28 rodadas, faltando 10 para o final do campeonato. E aí, você vai jogar uma partida contra o Palmeiras que me parece decisiva em termos de campeonato. Confronto direto, né? São 2 confrontos diretos. Olha só tem o clássico contra o Botafogo. Elia, e a gente não pode esquecer que tudo isso pode ter um peso ainda maior se o Flamengo for eliminado na quinta-feira. A sequência é muito pesada. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai Acho acontecer. que isso pode acontecer. Não existe essa chance. Alguma chance. A chance do Eu acho que Flamengo não, perder também. para o Estudiantes, para mim, ela é de 20%. Mas você falou 65, já aumentou? 65 por quê? Porque você pode perder por 1-0 e depois ainda ganhar na cobrança de penalidades máximas. Ou seja, a sua chance de cair na Libertadores, para mim, é de 30%. Mas é muito pesada a sequência, Elia. Mas é difícil. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro joga contra o Vasco e aí você vai entender a diferença de treinador. Então, o Palmeiras passa pelo Bahia, o Palmeiras passa pelo Vasco e aí pode tropeçar contra o São Paulo porque é um time que é complicado para o Palmeiras. O histórico, né? O histórico é desfavorável. Difícil, e é sempre um clássico. E aí você joga contra o Juventude, atropela e ganha do Bragantino, porque o Bragantino não ganha de ninguém. É difícil. Mas essa sequência aí, a sequência do Palmeiras é a melhor, né? E aí só para explicar, sim, né? só para explicar por comparar Flamengo e Cruzeiro, desculpa, claro. Nicola. Se o Flamengo passar bem por essa sequência contra o segundo colocado, contra o sexto colocado, contra o quinto colocado e contra o terceiro colocado, a sequência é pesadíssima. E o jogo contra o Corinthians, que parece ser o mais acessível, ele acontece no domingo na Neoquímica Arena, pouco tempo depois do jogo na Argentina, que deve ser um jogo pesado. Vai lembrar você que o Palmeiras tem uma má campanha contra os 5 primeiros colocados. Sim, é o pior aproveitamento entre os times. E o Cruzeiro tem um ótimo aproveitamento contra os melhores colocados do Campeonato Brasileiro. São realidades diferentes. São realidades aí, né? Contra adversários mais qualificados. E o realidades Corinthians diferentes. Adora jogar contra time grandes, né? Como você mesmo fala que o Corinthians escolhe jogo. Então esse jogo que seria considerado talvez fácil para o Flamengo superar o Corinthians, pode ser que não seja. Tá aí o vídeo, galera. Ele ataca novamente. É muito fácil dar sua opinião ou comentar jogos. Hoje o Abel é o melhor pra ele. Não, hoje o Abel é um dos melhores. O melhor pra ele é o Léo Jardim, beleza, o Léo Jardim. Mas outro dia ele desceu o cacete no Abel e continua no Felipe Luiz. No Felipe Luiz ele falou, porque agora passou de estagiário, agora já dá pra ser empregado, contratado. Olha como ele é. Aí agora ele tá descendo o cacete no Felipe Luiz, que domingo, não deu pra fazer o vídeo, mas ele tava exaltando, falando que o Flamengo ia passar fácil, jogando, querendo zicar, e ele conseguiu, porque a bola não entrou. Mas no Maracanã o Flamengo vai ganhar e vai virar essa bola.
o Flamengo teve uma série de situações nesse jogo contra o Estudiante que comprometeu o Brasileirão, comprometeu toda a rodada e a própria Libertadores. O Flamengo vai solucionar já agora. Na quinta-feira a gente passa de boa, vem pra cá, joga contra o Corinthians, a gente vai ganhar também. E vamos passar o rodo em todos. Estamos te esperando, Palmeiras, dentro do Maraca lotado, porque a gente vai decidir o campeonato lá. E o Felipe Luiz, ele é cabeça, ele sabe, já passou por todo tipo de pressão. O Felipe Luiz vai passar por pressão. Pra que tanta pressão ele passou lá? Atlético de Madrid com Real Madrid. E ele tá no Flamengo, ele caiu hoje no Flamengo. Ele não entende de pressão. Ele errou sim, errou contra o Vasco. Trocou muitos titulares. Tinha que dar uma mesclada, deixar ali tinha que ter aquela estrutura de jogador, mudar pontual. Mas tudo bem. Mesmo assim, com essas mudanças todas, o Flamengo perdeu muitas oportunidades de gol. 2 bolas na trave, Pedro várias vezes, entre outros. Não vou citar todos, mas o Flamengo produziu coisas que antes não estava produzindo, chutava pouco. Olha as estatísticas do Flamengo. Quantos chutes no gol, quantos no alvo. É muito fácil ficar falando em cima de resultado. Engenheiro de obra pronta. Eu queria que você fosse técnico. É muito fácil ser técnico numa mesa de botão dentro de um estúdio com ar-condicionado. É muito fácil. Eu quero ver você lá na beira de campo, treinando. É muito fácil criticar os outros assim, né? O profissional. Mas enfim, parabéns. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se inscreva no canal ASR Fla, ativa o sininho, chega dando aquele like e hype o vídeo, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.